vídeo a seguir foi baseado na pesquisa do trabalho intitulado Novas Fronteiras em Comunicação nos Quadrinhos, de 2003 do professor Vinícius Alves de Oliveira, PhD em Ciências da Comunicação. A partir da década de 60, os quadrinhos foram alvo de estudos por seu potencial artístico e de mídia, por suas infinitas possibilidades e como evento cultural. Na década de 70, os quadrinhos tiveram uma quebra em seu status quo, quando artistas, sobretudo na Europa, buscavam novas formas e conceitos para fazer quadrinhos, quebrando o tradicionalismo de se contar histórias sequenciais. Vale citar deste período, a revista Metal Hurlan por seu material inovador, o grupo Les Humanoides Associés, autores como Philip Druillet, Moebius e outros dos chamados underground europeu e norte-americano, como manifestações inovadoras de se contar histórias em quadrinhos, mostrando enfoque, estrutura e temáticas diversificadas. Assim como nos diversos campos da arte. Nas histórias em quadrinhos, artistas viram e sentiram a necessidade de inovar em sua linguagem e fazer seus quadrinhos se modernizarem rumo a um novo século. Foi em meio à crise econômica que o Brasil experimentaria na década seguinte, que surgiram as primeiras manifestações desta evolução dos quadrinhos em nosso país. E apesar destas influências, a vertente de novos quadrinhos que surgiria no Brasil foi original, rica de conteúdo e valor artístico e com uma característica e identidade próprias que só encontramos em seus autores. Os quadrinhos poético-filosóficos são um genuíno processo de evolução da narrativa gráfica, incluindo muitas vezes subliminares, heráldica, quebra de paradigmas, etc. Os denominados quadrinhos poético-filosóficos mostravam um misto de textos poéticos e filosofia, com desenhos inovadores e estrutura que se diferenciavam em muito dos quadrinhos tradicionais, desde sua divisão de quadros até o formato dos balões, com uma perspectiva da reflexão, do autoconhecimento, da referência aos aspectos espirituais da existência, da crítica a muitos dos valores dominantes na sociedade de hoje. Outros artistas usavam um teor filosófico existencial, mostrando temáticas urbanas, o desespero e a solidão na sociedade de consumo, predizendo um futuro nihilista, influenciados pelas bandas pós-punks, darks e eletrônicas. Em alguns casos podíamos ver todas estas características nos trabalhos de alguns destes criadores. Os artistas pioneiros que se destacaram no movimento são Gaz Andraus, Edgar Franco, Edu Manzano, Flávio Calazans e Antônio Amaral, precursores do estilo. Também há alguns artistas do meio que transitaram trabalhos neste estilo nesta mesma época, como Lau Tissot, Henri J. Pelt, Wally Viana, Joaci James, Luciano Itum, Al Greco, Rosimário H.S., Soter Bentes e Norival Botos Jr. Artistas como Alberto Monteiro, Weaver, Yuri Ermushi, Fábio Zimbres, Ricardo Borges, Dicos, Cláudio CMS, são exemplos de artistas da vertente de quadrinhos inusuais, urbanos, e que tinham características semelhantes aos poético-filosóficos. Algumas vezes uniam suas HQs, numa mesma edição de uma publicação, se auto-intitulando Irmandade Inusual. Aqui vale citar que, apesar de nunca ter sido relacionado, o próprio trabalho do renomado artista Lourenço Mutarelli, em sua primeira fase com quadrinhos como Transubstanciação, Desgraçados e Eu Te Amo Lucimar, guardava elementos similares aos quadrinhos poético-filosóficos. Porém, com a evolução artística e o surgimento de novos artistas com influências de ambos os estilos, a própria alcunha de quadrinhos poético-filosóficos ficou limitada, mas serve como parâmetro deste trabalho tão inovador dentro das HQs brasileiras. Dentre todos estes artistas se destacaram 6 que, por sua inovação, e por seus trabalhos terem sido publicados também fora do Brasil, são tidos como referências. Edgar Franco, com suas pesquisas com quadrinhos no mundo virtual, simbologia esotérica e sua aurora pós-apocalíptica. Flávio Calazans, com seus estudos de heráldica e mensagens subliminares. Gaz Andraus, investindo em temas espirituais e orientais, num traço fluido e livre. Edu Manzano, o mais nihilista do grupo, misturando temas pós-apocalípticos, cultura pré-colombiana e abstracionismo.
O sui generis Antônio Amaral, um artista inovador ao extremo, usando elementos químicos e matemáticos, misturados ao folclore, e Lao Tissot misturando cultura cyber, pós-punk e música. Criaram seus próprios universos e sua própria linguagem dentro das histórias em quadrinhos, criando um conteúdo inteligente, inovador, numa linguagem revolucionária e totalmente adaptada à revolução da informática e do ciberespaço. Características inovadoras destes quadrinhos que rompem paradigmas com os quadrinhos tradicionais e mostram a linguagem do novo século, em uma incursão definitiva das HQs como arte sublime e pluralista. Estes artistas inovaram a maneira de ver e contar as histórias em quadrinhos, acreditando em sua diversidade e pluralidade, e buscando a evolução da linguagem dos quadrinhos e a pesquisa inteligente dos mesmos, em contrapartida de interesses comerciais. Hoje percebemos uma nova geração de artistas, cujos quadrinhos são influência direta destes pioneiros da década de 80. Ambos os movimentos surgiram no Brasil no circuito de fanzines e publicações alternativas, visto que não tiveram uma divulgação imediata nas grandes publicações, dado o caráter das publicações nacionais e o perfil do próprio leitor brasileiro, quase em sua maioria submetidos exclusivamente ao mercado comercial de comics norte-americanos e mais recentemente aos mangás. Os trabalhos destes artistas foi reconhecido e ganhou importância vistos diversos artigos científicos, teses e trabalhos acadêmicos nos quais são citados. Atento a esta nova onda de quadrinhos e o número de artistas que seguiam estas tendências, o quadrinista, pesquisador, professor e doutor pela Sorbonne francesa, Henrique Magalhães, criou em 1995 seu selo de quadrinhos chamado Marca de Fantasia, que além do pioneirismo em publicar artistas fora das grandes editoras, criou em fevereiro de 95 a revista Tili Tili, totalmente dedicada ao estudo e publicação de quadrinhos poético-filosóficos e existenciais. Com o desenvolvimento desta nova linguagem e buscando abranger um número maior de tendências dentro do gênero, a revista passou a se chamar Mandala, em maio de 1998, sendo ainda hoje a pioneira e única no gênero. Acrescente-se o fato de a Marca de Fantasia ainda ter lançado álbuns como Guerra das Ideias de Flávio Calazans, Agartha e Transessência de Edgar Franco, Ternário Mendigás e Andraus, e trabalhos de Edu Manzano, Yuri Ermushi, etc., colocando no mercado trabalhos vanguardistas que dificilmente seriam publicados por grandes editoras interessadas tão somente no lucro comercial. É importante lembrar e acrescentar que estes quadrinhos tão vanguardistas surgiram justamente no Brasil, país em que qualquer manifestação cultural é tida quase como supérflua e praticamente sufocada desde sua fase inicial. É de se imaginar que estes artistas e sua arte, desde o início e até hoje, sejam combatidos por algumas pessoas e setores com uma visão limitada e conservadora dos quadrinhos. Graças à formação acadêmica, inteligência e conteúdo dos trabalhos destes artistas, seus quadrinhos superaram críticas vazias e rumam ao futuro para escreverem seu capítulo no importante livro das histórias em quadrinhos. Se os quadrinhos conseguiram seu lugar ao sol, como arte de alto nível, estes novos quadrinhos sedimentam definitivamente a arte sequencial como objeto de excelência artística.